Olá, eu sou a Milene César e vou dar dicas acerca do preenchimento do Plano Anual de Ensino do ano letivo de 2018, sugerido pela Diretoria de Ensino Região de Botucatu. O objetivo do plano de ensino é o planejamento da recuperação das habilidades que estão defasadas. Habilidades essas indicadas principalmente pelos instrumentos de avaliação como o SARESP, que é o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar, e a AP, que é a Avaliação da Aprendizagem em Processo, além de outros diagnósticos realizados na escola. Também é imprescindível que tenha em mãos, antes do preenchimento do plano de ensino, o calendário escolar, pois é ele que dá a visão geral dos dias letivos ao longo do ano, permitindo o planejamento mais efetivo das aulas em cada turma. Por exemplo, segundo o calendário, terão 3 feriados nas sextas-feiras, no primeiro bimestre. Então, na turma A, que eu ministro aulas às sextas-feiras, terá menos aulas dadas. E eu tenho que levar isso em conta no planejamento das minhas aulas. É o modelo de plano anual de ensino do ano letivo de 2018. E aqui temos o campo de identificação, onde será colocada a disciplina, a turma, o professor e o número de aulas semanais. O campo de objetivos, serão colocados os objetivos, e aqui os projetos a serem desenvolvidos ao longo do ano, tanto os da Secretaria de Estado de Educação, como da Diretoria de Ensino e da própria unidade escolar, divididos nos bimestres. Então, aqui estão os 4 bimestres. Isso é importante para termos uma visão geral dos projetos que serão desenvolvidos, né? Então, eu também terei a noção de quando que se inicia o projeto, em qual bimestre, quando que será a sua culminância, né, o seu produto final, e aí eu vou poder planejar as minhas aulas inserindo esses projetos. Então, minha gestão de tempo, né, será melhor, eu terei uma visão mais generalizada. E estes são os espaços dos itens para o meu planejamento da recuperação contínua das habilidades a serem recuperadas, e eles estão divididos por bimestre. Então, por exemplo, aqui o primeiro bimestre. Então, eu tenho o campo Situações de Aprendizagem. Então, aqui eu vou colocar o título da situação de aprendizagem que eu vou trabalhar no primeiro bimestre. Então, por exemplo, né, vou trabalhar a situação Quem Conta a História. É o título da minha situação de aprendizagem 1. Coloco aqui o título. Aí, nesse segundo espaço, é a lista de habilidades definidas pelo professor para serem desenvolvidas conjuntamente com a situação de aprendizagem. Então, na minha lista de habilidades que precisam ser recuperadas, eu tenho, por exemplo, a habilidade de inferir elementos da narrativa. Então, essa habilidade dá para ser trabalhada conjuntamente com essa situação de aprendizagem. Então, eu vou colocar essa habilidade aqui. Este outro item são os procedimentos didáticos, ou seja, as estratégias. Então, apresentar as estratégias que serão propostas ao longo da situação de aprendizagem, além da sequência didática proposta pelo caderno. Então, jogos, vídeos, projetos, entre outras. Então, eu estou trabalhando aqui essa situação de aprendizagem, que vai trabalhar com a narrativa. Aí eu tenho lá o jogo Caixa de Contos, por exemplo, que vai encaixar aqui nessa habilidade, vai trabalhar com os elementos da narrativa. Então, eu já vou colocar aqui que eu vou trabalhar com o jogo Caixa de Contos, por exemplo. Aí nós temos a avaliação, mencionar as propostas e os critérios de avaliação. Então, nesse jogo Caixa de Contos, que é o nosso exemplo, os alunos vão produzir um texto, né, de acordo com as cartas. Então, o jogo finaliza com a produção de texto. Então, essa produção de texto pode ser uma avaliação, por exemplo. Então, eu vou encaixar aqui. E aqui nós temos as aulas previstas.
É importante observar que o número de aulas no final das 4 situações de aprendizagens seja igual ao previsto no calendário escolar. Então, a importância de eu ter em mãos o calendário escolar, né? Tem lá, eu vejo, quantas aulas eu vou precisar a mais para recuperar essa aprendizagem aqui. Preciso de uma aula, vai ser o suficiente, né? Então, eu já vou prever e colocar aqui, para que seja real, né? Eu vou conseguir dar conta de tudo, né? E nós temos os mesmos itens para os 4 bimestres. Então, segundo bimestre, são os mesmos itens para o terceiro e para o 4º bimestre. Aqui são as observações que eu queira fazer, as minhas referências bibliográficas, né? Aqui para finalizar o projeto. E o que é importante ressaltar que o plano de ensino ele tem que ser flexível e avaliado constantemente. Então, eu percebo que eu não consegui, eu precisei de mais aulas para trabalhar, para recuperar aquela habilidade. Então, aí eu tenho que planejar as outras aulas, né? Como que fica? Então, eu tenho que modificá-lo sempre. Então, tem que estar na mão do professor, no cotidiano do professor, para ele consultar e fazer o seu planejamento ao longo do ano. É isso, obrigada e até a próxima. Created using Powtoon.